Salve, salve! Está começando o seu, o meu, o nosso podcast Chuteira Ativista. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Eu sou Guilherme Medeiros e serei o apresentador, o âncora deste programa que promete, meus amigos. Antes de mais nada, quero dizer que eu não estou sozinho nesta empreitada. Comigo eu tenho o meu amigo, o Barão de Ribeirão Preto, um dos caras mais carismáticos do Brasil, Reni Ravanelli. Que honra! Se apresente para o Brasil e apresente o nosso projeto, por favor. Fala, Gui! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos que nos escutam. Uma honra estar aqui do seu lado, iniciando esse projeto, o Chuteira Ativista. A gente tem aqui, na verdade, para, acima de tudo, contribuir para o debate público e mostrar o que a gente acredita. E o que nós acreditamos é que política e futebol têm tudo a ver, estão imbricados, se misturam, sim, e em várias temáticas que a gente vai tentar mostrar aqui semanalmente, sempre quando tiver algum assunto de destaque, né, meu velho? Perfeito, vai ser um belo aviso para aqueles que acham que política e futebol não se misturam. E este nosso primeiro tema tem tudo a ver com isso, né? Nós vamos tratar de dois temas que estão bem juntos, relacionados. Primeiro nós vamos falar da Copa América e depois, na sequência, a crise na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né, Reni? É isso aí, Gui, tá uma crise danada, essa Copa América deu o que falar, então eu já vou passando um histórico aqui para situar. Se você estava em Marte, vou te dar um norte agora aqui e depois a gente entra na nossa análise. Primeiro, no dia 31 de maio, a Conmebol anunciou o Brasil como país sede da Copa América, após a desistência da Argentina e antes dela, a Colômbia. Na divulgação que aconteceu pelas redes sociais, pelo Twitter, a Confederação agradeceu à CBF e ao presidente Jair Bolsonaro. E naquele mesmo dia, foi noticiado que o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele telefonou, ele ligou para pedir o aval para o Bolsonaro dar o sinal verde a respeito da competição. E depois, em um outro dia, pouco depois, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o Bolsonaro confirmou a realização do torneio. Entretanto, a realização da Copa América no Brasil não agradou aos jogadores e ao técnico Tite, que ficou ao lado dos atletas. Para levar ainda mais atenção com a CBF, o Globoesporte.com, GE, publicou uma reportagem sobre uma denúncia de assédio sexual e moral contra Rogério Caboclo, movida por uma secretária dele que atualmente se encontra afastada. Apesar disso, o Brasil entrou em campo na sexta-feira pelas eliminatórias e venceu o Equador por 2-0 em Porto Alegre. A expectativa, porém, é para depois do jogo contra o Paraguai na terça, onde a crise pode ter um novo desenlace. Ô Reni, tanto eu como você somos contra, a gente já está se posicionando, somos contra a realização desta Copa América. E eu já queria te emendar 3 perguntas. Por que esta atual edição da Copa América é errada? Por que ela não poderia acontecer no Brasil? E, por fim, se a possibilidade de boicote dos jogadores é real? Bom, Gui, 3 em 1, vamos mandando ver já. Primeira questão. Eu acho que a Copa América é errada pelo seguinte motivo. A gente continua no meio de uma pandemia e eu acho que tudo é uma questão também de pensamento e o que a gente passa para as pessoas. Então, se a gente passa para as pessoas que o Brasil tem condição de receber um evento como esse, a gente está chamando elas para a rua, para se encontrar. A gente sabe que em tempos normais é legal um barzinho, um restaurante promover, se promover, falando, vem aqui e assista ao jogo da seleção. Mas nós não estamos nessa época. E isso, a gente já juntando com a política, transmite um pouco de alinhamento com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi a favor sempre foi contra as restrições impostas pelos governadores
e pelos prefeitos, numa tentativa de evitar a propagação do vírus, né, diminuir o contágio, que era fechando os estabelecimentos, impondo restrições de circulação. Enfim, a vacinação continua lenta, cerca de 12% da população recebeu as 2 doses só. O estudo recentemente em Serrana, o estudo modelo do Butantan, mostrou que a gente precisa de 3/4 da população vacinada e temos aí mais de 470 mil famílias enlutadas. Então, eu acho que a questão sanitária já é um bom motivo para não se realizar a Copa América no Brasil e por isso que ela é errada. Sobre o boicote dos jogadores, eu creio que a gente precisa esperar um pouco mais para ver, mas eu já me alegra muito ter uma iniciativa, uma demonstração. A gente sabe que eles estão falando ainda com meias palavras, mas é uma demonstração de contrariedade, né? Não é com toda a clareza do mundo, com todas as palavras que a gente queria ouvir, mas é uma demonstração de contrariedade à realização da Copa América, e isso já me anima, porque geralmente essas questões não são nem externadas de forma alguma, então elas estando na mesa já me alegra bastante, mas eu ainda quero ver, igual a gente anunciou agora há pouco, o desenlace, os próximos capítulos dessa história. E você, Guizão, o que achou dessa Copa América no Brasil? Reni, eu acho que você matou a pau a questão sanitária e de como a Copa América dá, ainda mais, né, num país que sofre demais com a pandemia, a sensação de normalidade. O nosso ouvinte pode até se perguntar, mas está rolando o Campeonato Brasileiro, Séries A, B, C, D, começando nesse final de semana que estamos gravando, também Copa do Brasil, Libertadores. Esses campeonatos, eles ainda têm uma razão de acontecer, que é o mérito esportivo. A Copa América não tem razão esportiva para existir, porque em 10 anos, Reni, esta seria a 5ª Copa América. 2011, na Argentina, 2015 no Chile, 2016, Estados Unidos, que foi a comemoração do centenário da Conmebol, 2019, Brasil, e aí 2020, que seria esta edição, ela seria no ano passado, mas foi cancelada em função da pandemia, agora ela vai para este ano. Então, a razão dela existir esportivamente, ela não cabe esportivamente. Não precisamos de mais uma Copa América, que tem se tornado um torneio extremamente chato de se assistir. A gente sabe que a Conmebol, essa nova Conmebol do Alejandro Domingues, ela tenta muito emular o que é a UEFA, né? Mas com todo respeito, é uma UEFA bem tupiniquim. A UEFA vai fazer a Eurocopa em várias sedes, então a Conmebol, para não ficar atrás, ela quer agora fazer nos mesmos anos que a Eurocopa. Então, a razão esportiva ela não existe, né? E sobre o boicote, Reni, eu estou com você, mas temos ainda um problema, que é a questão dos jogadores de outras seleções menores que o Brasil, que a Argentina, que o Uruguai, por exemplo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui e cada seleção vai receber, só para participar da primeira fase, 4 milhões de dólares. O vice-campeão leva 9 milhões de dólares e o campeão 14 milhões. A gente sabe que, por exemplo, Bolívia e Venezuela não vão conseguir passar da primeira fase, enfim, pode acontecer, mas é bem improvável. 4 milhões de dólares para a Federação Boliviana, que se encontra numa crise danada, com os jogadores, inclusive, seria uma salvação, uma tábua de salvação. A mesma coisa para a Federação Venezuelana de Futebol. E essas seleções, além do fato de quererem jogar pelo dinheiro, eles simplesmente querem jogar em função da pandemia, porque desde a pandemia, em março do ano passado, essas seleções, jogos oficiais, elas fizeram apenas 5 partidas oficiais, que foram as partidas das eliminatórias que nós estamos vendo por aí. De qualquer forma, mesmo com esses senões para a Copa América acontecer, a questão financeira e de bola rolando, realmente, cara, não dá. Pega esse dinheiro, divide, dá para as federações que realmente precisam. Esse dinheiro, por exemplo, não vai fazer nenhuma diferença para uma CBF, para uma AFA, por exemplo. Não vai fazer. Então, pega esse prêmio e racha, né? Certo? Eu tô com você, Gui, e acrescentando um elemento, porque justamente um dos argumentos daqueles que são favoráveis à realização da Copa América é justamente comparar
com outros campeonatos já em andamento. Só que a gente tem que pensar o seguinte também, que o futebol dentro do Brasil, ele envolve muita gente, jogadores, funcionários do clube. Essa gente toda que envolve é um problema particular do Brasil, que esses caras eles precisam ter algo ali durante o ano para se sustentar, enfim. E a Copa América seria tudo algo a mais e um algo a mais desnecessário, porque assim movimenta o setor hoteleiro para hospedar as seleções, o setor aéreo, mas isso é tudo muito residual diante do esforço que precisa fazer, a preparação do sistema de saúde já comprometido. E assino embaixo com você. Essa questão da grana, ela entra muito em consideração para essas seleções menores, o que nos faz ir atrás até de outros debates, como é melhor distribuição desse dinheiro e como a gente não ter confederações pobres, né, seleções pobres, e uma confederação organizadora sempre muito rica, né, que não está sempre disposta a estender as mãos para essas seleções. Eu queria entrar ainda em outro ponto, Gui, lá no começo da discussão, para aí a gente dar o tom de como tem a ver com política. Lembro que quando foi o anúncio da Conmebol, ainda teve muitas dúvidas no começo, e naquele dia, naquele 31 de maio, o ministro-chefe da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, ele deu uma coletiva bem meia-boca lá no Planalto, para falar sobre o tema, naquela época ainda não acertado. E aí ele disse o seguinte: estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível, de atender. Aí eu fico pensando, a demanda, do jeito que ele falou, a demanda parece que partiu da Organização das Nações Unidas, né? Partiu da Organização Mundial da Saúde, que, aliás, nem é seguida. Vide o que falou a doutora Nise Yamaguchi na CPI, o que falou a doutora Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, o que o próprio Bolsonaro diz da OMS. Não, foi a Conmebol que fez uma demanda que, segundo o general Ramos, o país não podia se furtar a não atender. Quer dizer, pois bem, né? A gente vê as prioridades que existem também no governo. E só antes da gente falar de Caboclo, era bom a gente relembrar, né, que esta edição da Copa América seria no ano passado, na Argentina e na Colômbia. A Colômbia não tem condições, além das condições sanitárias, a Colômbia vive uma convulsão social, protestos, então não tem a menor condição. A Argentina pulou fora também por uma questão sanitária, né? Uma terceira onda lá na Argentina. A coisa está muito feia e é impossível ter Copa América nesse momento na Argentina. Então, aí o Brasil recebeu de braços abertos esse torneio e outros países correram, né? O Chile não quis receber, o Uruguai provavelmente também não, o Paraguai, onde fica inclusive a própria sede da Conmebol. E outro ponto também, Reni, da fala, né, é que os jogadores estariam vacinados, né? Pô, o torneio vai começar daqui a mais ou menos uma semana. A vacina, a primeira dose, não faz efeito algum. Então, se vão tomar, se não vão tomar, para o torneio, não vai fazer a menor diferença, ainda mais também tem uma questão moral e ética de jogadores de futebol serem vacinados antes da população. Reni, você quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos pular para Rogério Caboclo? Rapidamente, Gui, o efeito relativo da primeira dose se daria justamente nos finalmente do torneio, quer dizer, com a maior parte das seleções vacinadas já fora, né? Tem isso também. E só relembrando outra fala de chefes de poder aqui do Brasil, do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele disse: no que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o ministro da Saúde, já está acertado, haverá Copa América no Brasil. Eu achei curioso que o Bolsonaro divulgou, né, anunciou que consultou os ministros antes de se pronunciar tal e da decisão. Fui procurado pela CBF com a informação de que a Argentina
não iria mais sediar a Copa América e se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi, a princípio, sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os meus ministros. Então, conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento. E foi unânime. Deixou bem claro, foi unânime. Todos deram sinal positivo. Primeiro que isso é bravata, porque quantas vezes a gente já não viu o nosso presidente da República desautorizar os próprios ministros, né? Então, foi uma decisão que a gente pode encarar com toda certeza como pessoal do presidente da República e, claro, de mãos dadas com o Rogério Caboclo da CBF. Não precisava consultar ministro algum. E, de novo, em alinhamento com o que ele pensa de que o Brasil precisa de uma reabertura da economia, né? Ele até acrescentou depois, a gente vai ficar em casa para sempre. Quer dizer, essa recepção de um evento tem tudo a ver com esse discurso já batido há algum tempo pelo presidente da reabertura. Mas vamos falar então de Rogério Caboclo, Gui, esse escândalo que o GE, através dos repórteres, por meio dos repórteres Gabriela Moreira e o Martim Fernandes divulgaram no GE de que uma funcionária que está afastada desde março, ela teria sofrido assédio moral e sexual por parte do Rogério Caboclo, que certa vez, embriagado, segundo o relato da própria, fez vários tipos de ofensas, a chamou de cadela, a obrigando a comer um biscoito de cachorro, coisas horrorosas relatadas e reportadas pelo GE, né? Mais coisas podem vir à tona aí que a gente nem sabe, e mostrando um lado que talvez muita gente não conhecia do Caboclo lidar com alcoolismo, né? Um dos relatos também foi de que quando ele se hospedava em algum lugar, em algum hotel, a conta das bebidas que ele comprava e depois escondia no banheiro para ninguém saber, as notas ficavam todas para a secretária, né? Para camuflar a aquisição por parte do próprio Caboclo, mas isso é lateral. O mais importante aí essa denúncia gravíssima de assédio sexual e moral, né, Gui? Exato, Reni. E também, um pouco antes desse escândalo ser divulgado, a gente teve também áudios, né, que o Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil, fez uma reportagem também muito boa, mostrando que Marco Polo Del Nero, aquele mesmo que foi afastado por comitê de ética, enfim, ainda manda na CBF, né? Ele instrui o Caboclo para tratar da renovação do Tite. Não tomo decisões sozinho. Eu aqui, se tem uma expectativa boa, se isso é uma forma que funciona, eu conversaria com o Marco agora à tarde, a gente bater uma tela. Então, o Caboclo nada mais é do que uma marionete do Del Nero. E aí, Reni, assim, até o momento da gravação, o Rogério Caboclo não foi afastado e nem caiu, mas a verdade é que ele já era, não é, meu amigo? Ele tá no sal, como a gente diz aqui em Ribeirão, Gui. Ele tá por um fio mesmo, se bem que, né, a gente, igual você mencionou, esse conselheiro de luxo aí do Caboclo, meu Deus, às vezes ele pode sair, enfim, deixar o cargo maior da CBF, mas tem vai para um cargo ali, continua na estrutura, que a gente sabe que não muda completamente nada. E há algum tempo a gente lembra que o Caboclo tem tido demonstrações naquela reunião com os clubes, a gente lembra que foi aqui, deixa eu ver quando foi em abril mesmo, que ele falou que os times estariam se os campeonatos não continuassem. F3 pontinhos. Eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão fodidos. Pois é, Reni. No nosso roteiro tinha uma pergunta aqui, mas é uma pergunta retórica. De qualquer forma, vamos fazer, né? Que o sucessor
do Rogério Caboclo provavelmente será, né, da mesma linha do que ele, assim que ele rodar, se afastar ou até mesmo voltar. Eu acho que essa possibilidade é bem possível. Ele se afasta por um momento, espera a poeira baixar, volta, sei lá, depois das Olimpíadas. Mas ele não tem a menor condição de permanecer. Eu queria só, Reni, falar que assim, o Estatuto da CBF prevê que, em caso de afastamento provisório, quem assume o cargo é o vice-presidente mais antigo, no caso, o Coronel Nunes. Se houver um afastamento definitivo do Rogério Caboclo, novas eleições serão convocadas para a definição de um substituto ao cargo. Então, a gente sabe, conhecendo o CBF, os últimos presidentes que teve, provavelmente será alguém da linha sucessora de Rogério Caboclo, né? Exatamente, Gui, na mesma linha do Caboclo, e é até triste a gente sempre abordar esse assunto e saber que tem uma caçapa cantada ali, né? Eu lembro que antes mesmo do Del Nero assumir a CBF e depois sair pela porta dos fundos lá com todos os escândalos, já se comentava que ele seria o próximo presidente da CBF. Então é sempre uma caçapa cantada, é um continuismo reacionário, é um continuismo que não contribui para uma mudança no nosso futebol. Colocam ali e a gente fica... E é interessante a gente observar que às vezes colocam figuras esportivas talvez mais carismáticas. A gente tem o Mauro Silva, o Juninho Paulista, só que a gente sabe que essas posições inferiores elas não contribuem para mudar essa cúpula que continua blindada, e acho que só um movimento muito forte, independente de clubes, para minar isso, mas também precisaria de muita formulação. É difícil pensar nisso, né? É uma estrutura muito rígida, é quase imexível, como você mesmo disse, Gui. Pois é, você citou os clubes, a gente sabe que só uma coisa rápida, é bem pouco provável uma união de clubes. A gente viu o que aconteceu com o Clube dos 13 e também vimos o que aconteceu na Primeira Liga, que é uma coisa até mais recente, um movimento que parecia muito interessante, que no final das contas só virou mais jogo sem valor esportivo, financeiro, e que não conseguiu mudar em absolutamente nada a estrutura do futebol brasileiro. Você falou bem, Reni, é uma coisa muito difícil, mas que a gente vai sempre alertar e sempre dizer o quanto somos contra toda essa estrutura e de que esse cara não merece o cargo que ocupa, e afastamento provisório não vai resolver de absolutamente nada, tem que ser banido do futebol. Mas a gente sabe que o Del Nero foi banido e dá palpite. Vai que futuramente o Caboclo também dê os seus pitacos para o próximo presidente da CBF. Daniel, eu queria te falar, eu queria te perguntar sobre um personagem no meio dessa história toda, que é o Tite, o treinador da seleção brasileira, que deu uma entrevista na quinta-feira, estamos gravando no sábado, 5 de junho, em que ele se mostrou bastante incomodado. Acho que o próprio tom do Tite na coletiva deixou muito claro a posição dele com relação à Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. E para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Como fica o Tite no meio de todo esse caos? Lembrando que o treinador garantiu que ele vai se posicionar com os jogadores na terça-feira após o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É uma situação que certamente que deixa o Tite muito desconfortável. E esse movimento eu acho interessante, Gui, porque a gente lembra que no começo, né, quando o Tite entrou na seleção, existia um coro favorável ao nome dele, principalmente pelos feitos como treinador em outros clubes, né, por questões técnicas mesmo, mas também um coro favorável a ele, com todos, ou uma parcela, acreditando
que ele não se dobraria a qualquer fala da CBF, qualquer interferência ali da CBF sobre o seu trabalho, né? Teria uma autonomia, uma boa autonomia para ser o técnico da seleção. E a gente sabe que ao longo do tempo isso foi completamente demolido. O Tite se mostrou com um discurso alinhado com o da Confederação, sem confronto, né? Esquivando-se dessas questões. E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que pela primeira vez ele se coloca de uma forma opositora ao que se pretende a Confederação, né? Realizar a Copa América, ao lado dos jogadores, que é o material dele, né? Digamos assim. Eu acho que qualquer posição diferente é aquela velha história do futebol de perder o grupo. Quer dizer, você pode ter os melhores do mundo ali, mas se eles não acreditam mais em você, na sua filosofia, tanto de jogo quanto de vida, que no futebol as coisas se misturam muito, né? Ainda mais nas pré-eleições e tal. Então, eu creio que o Tite fez uma boa escolha em ficar ao lado dos jogadores, pelo menos por enquanto. Agora, essa tensão, quem que vai entrar em campo ali, algum auxiliar dele, o próprio Juninho, algum coordenador da CBF ali para apaziguar os ânimos, esses atores, se quiserem, se ainda acreditam no Tite e se quiserem a manutenção dele, eles precisam entrar em cena também, porque se a corda ficar só para o lado do Tite, eu acho que ele não faria tanta força assim para se manter no cargo. Gui. Reni, antes de eu falar sobre o Tite, né, eu acho lamentável que a milícia digital do presidente Jair Bolsonaro, sejam os robôs e os verdadeiros, estejam subindo a hashtag Fora Tite, querendo contratar Renato Gaúcho, né, o homem da praia no meio de uma pandemia. Diz muito bem, né, sobre quem são essas pessoas. Voltando ao Tite, Reni, eu acho o Tite uma figura dentro da seleção brasileira um pouco complexa, porque quando ele é contratado, como você bem disse, havia um coro para o Tite. E o Tite, no começo do trabalho dele, é muito bom, ganha de todo mundo. O Tite constrói uma supremacia no continente, né? O Brasil é muito superior aos outros, e isso sim se deve ao Tite. O Tite virou até... o pessoal brincava, né? Tite para presidente. No começo do trabalho. Exato. E depois capa de revista. Perfeito. Aparecendo na frente em pesquisas, era impressionante. Depois da Copa, obviamente, o Tite teve uma queda, acho que o ano até de 2019, da seleção brasileira, em que pese o título da Copa América, foi bem ruim em termos de futebol apresentado, mas eu acho o trabalho do Tite até aqui bom. O meu senão com o Tite é o beijo no Marco Polo Del Nero na apresentação. Acho que não precisava, se tratando da figura que era o Tite no momento, né? 2016 o Tite era unanimidade, o Tite era um cara unânime, e ele não precisava fazer isso. E ele não precisa ter o Titinho, né, o filho dele, dando instrução para jogador. O nepotismo é algo muito naturalizado no nosso país e no futebol. A gente vê que o Dorival Júnior trabalha com o filho dele, outros treinadores, o Cuca trabalha com o Cuquinha. Verdade, o Cuca trabalha com o Cuquinha. E eu fico me perguntando o que fez Cuquinha para merecer tal posto, o que fez Titinho para merecer tal posto, né? Não conheço o Titinho como profissional e não sei. Acho que se não fosse o filho do Tite, não estaria ali. Mas fico feliz de ver que ele está tomando posição de que ele está extremamente incomodado e que ele chegou no ponto máximo da insatisfação dele com essas estruturas da seleção brasileira. O Tite não é um cara que vai chegar e mudar a estrutura do futebol brasileiro. O Tite, ele até poderia, eu acho, mas o trabalho dele é muito no campo e bola, né, com jogadores e tal. Mas eu fico feliz de ver que um treinador está, enfim, se posicionando. A gente está aguardando esse posicionamento dele e dos jogadores na terça-feira, ver o que vai falar, né? Eu acredito que o Tite seja muito contra essa edição da Copa América aqui no Brasil, assim como parte dos jogadores, né? Nós vimos aí que tem um movimento liderado por Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Alisson e Danilo. Se eu esquecer alguém, Reni, você me lembra, por favor. Mas é isso, Casemiro? Tite. Casemiro também.
Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Vocês vão falar depois do jogo contra o Paraguai? Queremos falar. E vocês todos estão juntos? Sem dúvida. Quando fala alguém, fala o grupo. Falam todos os jogadores. Então acho que... Com o Tite junto? Com o Tite e com a comissão técnica. Tem que ser aqui unânime. Tem que ser todos juntos. Então o Tite vai, junto com os jogadores, expor o pensamento na terça. Eu fico feliz por esse princípio de manifestação do Tite e esperando que ele sim possa ser uma voz que, como diz o nosso programa, seja uma voz ativa contra toda essa loucura que o Brasil virou de 2018 para cá. Agora, Gui, eu assino embaixo que você falou e seja qual for a declaração, e se for mesmo de contrariedade à realização da Copa América, eu espero que seja muito objetiva e mostrando os porquês, os argumentos, porque eu no começo desse movimento, eu estava com dúvida se isso se referia a uma oposição à Copa América pela situação do país, em termos de pandemia, ou se era uma questão mais do atleta esportista de não querer misturar com eliminatórias, a própria questão que os jogadores eles reclamaram que não foram comunicados. Eu queria entender essa não comunicação. Por que isso ardeu neles? Eu quero que eles expliquem isso para nós também, né? Por que não comunicá-los sobre isso os machucou? É porque eles já estavam convocados, aí acontece isso? Pode ser, acho que é um caminho, né? Porque você ser convocado pensando que o torneio é num lugar, e aí é no seu próprio país que está lidando com duras penas com essa pandemia, aí realmente é diferente. Espero que esse comunicado seja muito objetivo, né, Gui? Pelo tom das entrevistas que a gente viu até o momento, há um incômodo claríssimo da comissão técnica e dos jogadores com relação à Copa América aqui no Brasil. A gente não gosta, né, Reni, de trabalhar tanto assim no campo da especulação, né, mas também falaram aí que os jogadores estariam incomodados com relação a férias, que não é a questão da Covid. Eu só trago esses pontos, mas eu acho que não vale a gente debater, porque debater em cima apenas de especulação e não de algo concreto não é o que a gente quer fazer aqui, né, meu amigo? É isso, Gui. A gente está aqui para fornecer debate e com informação e não especulação. Esse nosso primeiro episódio, capítulo, chamem do que quiser, do Chuteiro Ativista, né, Gui? Antes de encerrar, eu acho que a gente precisa agradecer alguém, né? Sim. Antes de darmos o tchau oficial, queremos aqui agradecer a Beatriz Fialho, nossa amiga de faculdade, que é a responsável maior pela arte, pelo logo do nosso programa. Bia, sem você não teria Chuteiro Ativista, minha amiga. Um beijão para você e muito obrigado. Reni, a bola tá contigo, meu velho. Valeu, Gui. Prazer estar aqui com você nesse nosso primeiro episódio. Beijão, Bia. Beijão, ouvintes. E até a próxima. Valeu.